consulente pertence, essa providência seria salutar para balizamento e conhecimento do posicionamento do ente sobre o tema. Não obstante isso, a autoridade consulente expôs seu entendimento sobre o tema, concluindo. Aí diz o prefeito: conforme nosso entendimento preliminar, seria possível o repasse de subvenções por contribuições a essas entidades, mesmo que elas não viessem a possuir todas as certidões de regularidade fiscal, pelo que não haveria incidência da norma inserida no artigo 195, parágrafo 3º do texto constitucional. Assim, se posicionou o prefeito municipal em sua consulta. A auditoria à época se manifestou nos autos por meio do parecer número 111 de 2016, subscrito pelo conselheiro substituto Alberto Pires. E aí o conselheiro substituto se posiciona da seguinte forma, concluindo: em consonância com acima exposto, com amparo na competência conferida no artigo 38, inciso 3º, à época, da resolução número 003/2001, esse inciso desse artigo foi reformulado pela resolução se não me engano, a 06 de 2018, que, em atenção à solicitação do gestor do município de Penedo, opinam pela possibilidade de o poder público repassar verbas públicas a entidades civis, desde que cumpridos os requisitos acima delineados, inclusive o de apresentar certidões de regularidade fiscal, conforme indagado pelo consulente, fecha aspas. Por seu turno, o Ministério Público de Contas se pronunciou propondo responder à consulta nos seguintes termos. Assim se posiciona o Ministério Público de Contas. É vedada a concessão de subvenções sociais a entidades desportivas profissionais, podendo a administração municipal repassar subvenções sociais a entidades de desporto sem fins lucrativos não profissionais, mediante autorização por lei específica, bem como previsão orçamentária, além de observar os seguintes requisitos e outros eventualmente previstos em lei específica, a serem preenchidos pela entidade beneficiada. São os seguintes os requisitos: ter sido fundada no ano anterior e organizada até o ano da elaboração da lei orçamentária, não constituir patrimônio do indivíduo, dispor de patrimônio e renda regular, não dispor de recursos próprios suficientes à manutenção ou ampliação de seus serviços, comprovar seu regular funcionamento e regularidade de mandato de sua diretoria, ter sido considerada em condições de funcionamento satisfatório pelos órgãos competentes de fiscalização, o que compreende a comprovação de regularidade fiscal, jurídica e trabalhista, ter prestado contas da aplicação de subvenção ou auxílio anteriormente recebido, sem vícios insanáveis. E aqui fiz alguns grifos que constam nos originais. Em 11 de fevereiro de 2019, os autos vieram a este relator. Bem, é o breve relatório, senhor presidente e senhores conselheiros. Essa consulta chegou para manifestação do Ministério Público e recebeu o parecer da Procuradoria-Geral, parecer 545/2017, ainda na gestão do Procurador-Geral Rafael Alcântara. Na admissibilidade, a manifestação do Ministério Público é no sentido positivo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos regimentais. É observada a legitimidade daquele que fez encaminhar a consulta e ainda não se tratar de fato concreto, mas de interpretação em abstrato sobre uma norma. E no mérito, o Ministério Público de Contas se manifestou naqueles mesmos termos já relatados pelo conselheiro, no sentido de que a administração pode repassar subvenções a entidades de desporto sem fins lucrativos e não profissionais, desde que é autorizado por lei específica e desde que exista previsão orçamentária, com aquelas orientações que, na verdade, foram extraídas
de um manual de repasse público da Corte de Contas de São Paulo. Então, eu reitero o parecer 545/2017 em todos os seus termos. Senhor presidente, dando continuidade, trago aqui as fundamentações para a proposição do voto. Eu faço primeiro constar que acerca das consultas dispõe o artigo 1º, inciso 19 da Lei Estadual número 5.604, de 94, e artigo 6º, inciso 10 da Resolução número 003/2001, nosso regimento interno. Portanto, são nesses artigos que dispõe sobre a consulta. E aqui eu faço o registro dessas disposições legais e regulamentar, e destaco inicialmente que a presente consulta preenche os requisitos de admissibilidade elencados tanto na lei orgânica dessa Corte de Contas, quanto no regimento interno desta Corte, razão pela qual me manifesto pelo conhecimento. Ressalto, em conformidade com o estabelecido no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Orgânica dessa Corte, que a resposta à consulta tem caráter normativo e constitui pré-julgamento em tese do objeto sob exame. Em síntese, o consulente visa esclarecer dúvidas sobre a possibilidade de repassar recursos públicos a entidades privadas que atuam na área esportiva, sem que essas entidades apresentem certidões de regularidade perante o INSS, FGTS, Justiça do Trabalho e das Fazendas da União, Estado e Município. Esclarece que tais entidades estariam enfrentando dificuldades na obtenção dessas certidões. Inicialmente, vejamos como o desporto é tratado na Constituição Federal. E aí eu faço o registro aqui do artigo 217 da Constituição, que diz que é dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais, como direito de cada um. Observados, aí vem os incisos de 1 a 4, que eu acho que é dispensável a leitura. Também faço o registro do disposto na Lei Federal número 9.615 de 1998, que instituiu normas gerais sobre o desporto e dá outras providências no que toca aos recursos necessários ao fomento das práticas esportivas. Dispõe, por exemplo, no artigo 56, que os recursos necessários ao fomento de práticas esportivas formais e não formais, a que se refere o artigo 217 da Constituição Federal, serão assegurados em programas de trabalho específicos constantes do orçamento, tanto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além dos provenientes de aí ele relaciona aqui dos incisos de 1 a 7, essas fontes desses recursos aqui. Também eu faço o registro do disposto na Lei Federal número 4.320 de 1964, que estatuiu normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, tanto da União quanto dos Estados, Distrito Federal e municípios, que dispõe sobre as transferências de recursos públicos a entidades privadas. E aí eu destaco o artigo 12, parágrafo 3º, incisos 1º e 2º, artigo 16, artigo 17 e artigo 19 dessa lei, que eu penso que dispenso a leitura neste momento pelo conhecimento de vossas excelências, mas à frente a gente vai discorrer sobre o que dispõe também esses normativos, e aí vossas excelências vão poder fazer uma apreciação melhor dessas normas. Bem, por sua vez, a Lei Complementar 101 de 2000, a denominada LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 26, ao dispor sobre a destinação de recursos para o setor privado, estabelece que essa destinação de recursos para cobrir a necessidade de pessoas físicas e déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada em lei específica, atender condições estabelecidas na LDO, e também deve estar prevista no orçamento e em seus créditos ou em seus créditos adicionais. Em princípio, conforme se observa na legislação em destaque, é possível a destinação de recursos públicos a entidades privadas para fomento de práticas esportivas.
o que poderá ser efetivada por meio de subvenções. As subvenções sociais constituem transferências correntes destinadas a cobrir despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, quando a transferência deriva de previsão constante na lei orçamentária. Assim, é como conceitua o professor Caldas Furtado, que em seu livro de Direito Financeiro, terceira edição, Belo Horizonte. Para justificar o caráter assistencial das entidades de desporto, o procurador de contas Rafael Rodrigues Alcântara, em seu parecer, a folha 33, revela a natureza das atividades esportivas possíveis de serem subvencionadas. Ali ele diz, abre aspas, impede registrar que apenas pode ser considerado assistência educacional o desporto não profissional, uma vez que o profissional tem a finalidade de obtenção de lucros, o que fica claro através da combinação dos artigos 26 e 27, parágrafo 10 da Lei 9.615, os quais conceituam o referido instituto. A Lei 9.615 de 98, que institui normas gerais sobre o desporto, ela estabelece lá nos artigos 26 e 27, que no artigo 26, que os atletas e entidades de prática desportiva são livres para organizar atividade profissional, qualquer que seja a modalidade, respeitados os termos desta lei. No parágrafo único, dispõe que considera-se competição profissional para efeito desta lei aquela promovida para obter renda. Ele aqui grifou o procurador Rafael. E disputa por atletas profissionais, cuja remuneração decorra de contrato de trabalho. Portanto, ela tem a finalidade de lucrativa, né, de obter lucro, e também tem essa característica que a remuneração decorre de contrato de trabalho desportivo. E o artigo 27, ele conceitua a entidade esportiva profissional, dizendo que considera-se entidade esportiva profissional para fins dessa lei as entidades de prática desportiva envolvidas em competições de atletas profissionais, as ligas em que se organizarem as entidades da administração de desporto profissional. Significa dizer, agora eu analisando essas normas, significa dizer que as subvenções sociais destinadas ao custeio das entidades esportivas possuem caráter educacional, ou seja, devem ser aplicadas em ações que visem a formação esportiva de crianças e adolescentes, em razão de serem desporto não profissional, por meio da promoção e incentivo às práticas esportivas que não tenham como propósito a obtenção de renda. Além da exigência de que o desporto financiado por subvenções do poder público, possua caráter não profissional e finalidade não lucrativa, essas subvenções são de natureza suplementar aos recursos privados, conforme dispõe o artigo 16 caput da Lei 4.320. E a necessidade de que as entidades de desporto estejam em condições de funcionamento satisfatória na avaliação dos órgãos oficiais de fiscalização. Isso é uma norma também que está disposta no artigo 17 da Lei 4.320, que consta o registro também aqui no meu voto, na minha proposição de voto. Condições julgadas satisfatórias significa, entre outras obrigações, estar regularizado perante os órgãos e entidades do poder público, o que se comprova por meio de apresentação das certidões de regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista, por exemplo. Em manual elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, denominado Manual Básico de Repasses Públicos ao Terceiro Setor, aquela corte elenca outras exigências a serem cumpridas pelas entidades privadas para recebimento de subvenções. Abro aspas. Diz lá o manual. Sem prejuízo das disposições previstas em lei específica, a concessão de subvenção social só poderá ser feita se a instituição interessada satisfizer, entre outras, as seguintes condições. Aí ele elenca aqui
cerca de 7 condições. A primeira delas é ter sido fundada em ano anterior e organizada até o ano de elaboração da lei orçamentária, não constituir patrimônio do indivíduo, dispor de patrimônio ou renda regular, não dispor de recursos próprios suficientes à manutenção e ampliação de seus serviços, comprovar regular funcionamento e a regularidade do mandato de sua diretoria, ter sido considerado em condições de funcionamento satisfatório pelos órgãos competentes de fiscalização, ter prestado contas da aplicação de subvenção ou auxílio anteriormente recebido sem vícios sanáveis. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina também traz importante contribuição para o deslinde do questionamento do consulente. Os prejulgados de número 615, 1211 e 1532 assim tratam da matéria. E aqui eu acho importante, é só a ementa desses prejulgados. Eu faço o registro aqui, primeiro, do prejulgado 615, ele diz que as subvenções sociais destinam-se principalmente a auxiliar entidades privadas na prestação de serviços essenciais de assistência social, assistência médica e educacional, consoante disposto nos artigos 16, 19, parágrafo 3º, inciso 1º da Lei número 4.320 e artigo 41 da Resolução 1694 daquela Corte de Contas. Na esfera municipal, dizendo ainda o prejulgado, no item 2, na esfera municipal, a concessão de subvenções sociais exige previsão em lei orçamentária, autorização legislativa, genérica ou específica para cada concessão. A lei concessiva poderá estabelecer a forma e a periodicidade dos repasses dos recursos ou determinar sua regulamentação através de decreto do Executivo. A concessão de subvenções sociais deverá levar em consideração nas possibilidades financeiras do ente concedente, de forma criteriosa e após atendidas as necessidades próprias do poder público municipal, segundo orientação também, artigo 16, caput, parágrafo único da Lei 4.320. Passo agora o prejulgado número 1211. Ele trata aqui, dispõe que as transferências de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos de caráter assistencial, aí, entre parênteses, social, médica, educacional ou cultural, encontra amparo nos artigos 12 e 16 da Lei número 4.320 e na Lei Estadual, lá, 5.867 de 1981, podendo ser efetivada mediante subvenções sociais para despesa de custeio, manutenção ou mediante auxílios, quando destinada a despesas de investimento das entidades beneficiadas. Aí ele dispõe aqui no item 2 que, por exigência do artigo 167, inciso 8º da Constituição Federal e 26 da Lei Complementar número 101, a destinação de recursos a entidades privadas depende de lei específica, atendimento às condições estabelecidas na LDO, previsão orçamentária ou através de créditos adicionais. E por fim, no prejulgado 1532, aquela Corte de Contas normatizou que é possível o município repassar auxílios às sociedade desportiva e recreativa como forma de incentivo ao esporte local, pois, segundo o artigo 217 da Constituição Federal, reprisado pelo artigo 174 da Constituição daquele Estado, o poder público tem o dever na promoção de práticas esportivas, podendo, satisfeitas as necessidades e atendidas as metas dos programas de incentivo ao esporte, destinar recursos ao segmento como forma de promover o lazer e a cultura. Item 2. No caso de desporto profissional, para a transferência de recursos públicos devem ser observadas as normas da Lei número 9.615 de 98, alterada pelas leis 9.981 de 2000, 10.264 de 2001 e 10.672 de 2003. Item 3.
Nos termos do artigo 26 da LRF, a destinação de recursos a pessoas físicas ou jurídicas deve ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na LDO, está prevista no orçamento anual ou em seus créditos adicionais, dentro dos ditames da Lei Federal número 4.320, relativamente à forma contábil e orçamentária, bem como a necessidade de apresentação das respectivas prestações de contas e a observância das atividades dos entes beneficiados. Portanto, esses são os pré-julgados daquela Corte de Contas. E aí eu já passo à conclusão, destacando ainda a determinação da Lei Complementar número 101, no seu artigo lá 26, né, que dispõe que a destinação desses recursos públicos para o setor privado deve ser previamente autorizada por lei específica, atender às condições da LDO e está prevista no orçamento ou em créditos adicionais, assim como já tratei aqui nessa jurisprudência aqui dessas outras cortes de contas. Portanto, segundo o ordenamento jurídico, é possível a concessão de subvenções a entidades desportivas, desde que estas não possuam fins lucrativos e suas atividades destinem-se a prestações de serviços essenciais de natureza educacional. Em síntese, para a efetivação da concessão da subvenção, imprescindível a autorização em lei específica, atendimento às condições da LDO e previsão de recursos na lei orçamentária e créditos orçamentários. Ademais, a autorização de repasse ao setor privado deve atender às exigências constantes no Manual Básico de Repasses Públicos ao terceiro setor, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E aí passa a proposta de votos, registrando que estão presentes os requisitos, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno para admissibilidade da consulta sob exame, e dessa forma submeto a matéria a este egrégio plenário, propugnando pela adoção da seguinte decisão. Item 1. Conhecer da consulta por preencher os requisitos de admissibilidade previstos na lei orgânica e no regimento interno e responder à consulta nos seguintes termos. Item 1. Pode a administração municipal repassar recursos públicos por meio de subvenções sociais às entidades de desporto sem fins lucrativos, não profissionais, de caráter educacional, mediante autorização por lei específica, observadas as condições estabelecidas na LDO e previsão, entre parênteses, da dotação na lei orçamentária anual. Item 2. Para concessão de subvenções sociais, a entidade beneficiada deve atender aos seguintes requisitos, além daqueles estabelecidos em norma específica, se houver. Item 1. Ter sido fundada em ano anterior e organizada até o ano de elaboração da lei orçamentária. Item 2. Não constituir patrimônio do indivíduo. Item 3. Dispor de patrimônio e renda regular. Item 4. Não dispor de recursos próprios suficientes à manutenção e ampliação de seus serviços. Item 5. Comprovar regular funcionamento e a regularidade de mandato de sua diretoria. Item 6. Ter sido considerada em condições de funcionamento satisfatórias pelos órgãos de fiscalização, o que compreende, e aqui eu destaco, a comprovação da regularidade jurídica, fiscal, previdenciária e trabalhista. Aqui é diferentemente do que propôs ali o consulente. E, por fim, o item 7, ter prestado contas da aplicação da subvenção ou auxílio anteriormente recebido. Por fim, dar ciência dessa decisão ao consulente e publicá-la no nosso Diário Oficial Eletrônico. Como propõe o voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora do Ministério Público de Contas. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Sérgio. Em votação, conselheiro Fernando. Conselheiro Selmo. Excelência, aí a pergunta, ela não, apesar de passada, eu perdi o tempo, mas o relator não tem nenhum fundo com relação a repasse de recurso público
as práticas desportivas profissionais. Em nenhum momento foi... Ela não informou isso. Ok. O consulente não informou. Obrigado, Excelência. Acompanho o voto do relator, da posição de voto, Excelência. Do relator. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho o relator. Então, aprova. Conselheiro Alberto. Estou impedido, presidente. Ok. Aprovado. Senhor presidente, é só esse processo para a sessão, senhor presidente. Então, agora pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora membro do Ministério Público de Contas, trago para relatar uma prestação de contas de governo do município de Maravilha, senhor presidente, referente ao exercício financeiro de 2008, cujo responsável é o senhor Antônio Jorge Rodrigues. Inicialmente, os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, de Fafon, que elaborou o relatório AF-DEFAFON de número 46/2013, conclusivo pela aprovação das contas de governo. Em seguida, os autos aportaram ao gabinete deste relator a oportunidade em que se proferiu, em 23 de janeiro de 2019, decisão simples que determinou a notificação da senhora Maria da Conceição Ribeiro Albuquerque, atual prefeita do município de Maravilha, e a citação e notificação do senhor Antônio Jorge Rodrigues, ex-prefeito e responsável, a fim de que apresentassem justificativas e documentos obrigatórios faltantes, assim como a defesa por parte deste último gestor, referente às irregularidades constatadas pela Diretoria de Fiscalização Municipal a seguir relacionadas, entre elas o não encaminhamento de cópia dos anexos da Lei Orçamentária Anual, a ausência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a ausência de relação dos repasses do 10º ao Poder Legislativo Municipal, não encaminhamento do Inventário Geral Analítico de Bens Móveis e Imóveis, a ausência dos processos licitatórios, não envio do relatório resumido de execução orçamentária, referentes aos bimestres, ao terceiro, quarto, quinto bimestres, ausência de comprovação do efetivo recebimento da importância correspondente a R$ 290.115 a título de devedores diversos, sendo que R$ 259.984 provenientes da União e R$ 29.215 provenientes do Estado de Alagoas e R$ 915 provenientes do salário família. Explicar também o cancelamento dos créditos a receber da União e do Estado inscritos no balanço patrimonial de 2007 no valor correspondente a R$ 322 mil, ausência de informações quanto ao cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$ 34.783, ausência de informações sobre as despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do exercício pelo gestor e que foram inscritos em restos a pagar. Assim, no dia 18 de fevereiro de 2019, a atual gestora apresentou perante este tribunal as cópias da LDO e da LOA, bem como apresentou justificativa de que os demais documentos não foram localizados na sede da Prefeitura Municipal, consoante comprovante adjuntada em anexo. O ex-prefeito, por seu turno, apresentou defesa em 8 de fevereiro de 2019, argumentando, em síntese, como item 1, que, considerando a prática habitual quando da apresentação da prestação de contas anual, apenas um resumo de bens móveis e imóveis adquiridos e ou produzidos no exercício financeiro era incluído no balanço geral e que o município ainda não possuía, até aquela ocasião, nenhum sistema eficaz para controle das informações corretamente.
Como item 2, o gestor alega que ficou impossibilitado do envio da relação dos processos licitatórios e do envio dos relatórios resumidos, tendo em vista não possuir acesso livre às dependências da Prefeitura. Como item 3, considerando o valor de R$ 290 mil a título de devedores diversos, que é, na verdade, o reconhecimento do direito a receber, que foi registrado com base em portaria conjunta da STN, que aprovou os procedimentos contábeis para o ano de 2008. Contudo, esse mesmo gestor não comprovou o efetivo recebimento por parte do município. Quanto ao item 4, alegou que acredita não ser obrigatório o envio da relação das despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do exercício anterior, do exercício, que foram inscritos em restos a pagar, vez que o relatório da DEFAFON apontou que o município apresentou superávit. E como último item, argumentou que o cancelamento de restos a pagar processados corresponde a despesas que foram inscritas indevidamente em 2007 em duplicidade, mas que na verdade correspondiam a processo em duplicidade. Por fim, convém registrar que este egrégio Tribunal de Contas não realizou qualquer tipo de auditoria ou de inspeção in loco no município de Maravilha quanto ao exercício financeiro de 2008, como nos informa o relatório da DEFAFON. Os autos não tramitaram pela auditoria, nem pelo Ministério Público de Contas, haja vista que se trata de balanço geral anterior ao exercício de 2010. Esse é o relatório, senhor presidente. Como foi relatado pelo excelentíssimo conselheiro, os autos não tramitaram pelo Ministério Público de Contas, não havendo, diante do que foi relatado até o momento, nenhuma intervenção. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, inicialmente fizemos aquela análise quanto ao envio da documentação obrigatória. Verificamos que o gestor encaminhou toda a documentação obrigatória, deixando de encaminhar apenas documentos complementares, como o inventário geral de bens e valores, assim como a relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício de 2008. Passamos a análise dos instrumentos de planejamento e de programação e a assessoria apontou que, no que se refere ao PPA, a análise constatou que este foi veiculado por meio da Lei Municipal de número 296/2005, o qual estabeleceu para o período os programas finalísticos e os programas de apoio administrativo. Com relação à LDO, esta foi veiculada por meio da Lei Municipal de número 301/2007, que estabeleceu as diretrizes para a elaboração do orçamento para o exercício financeiro de 2008. Integraram também a LDO, os anexos de metas e prioridades da administração, e este, após análise, foi elaborado em conformidade com os programas finalísticos estabelecidos no PPA. Integrou também a LDO as metas fiscais anuais. A LOA foi veiculada por meio da Lei Municipal de número 304/2007, a qual estimou as receitas e fixou as despesas em R$ 17.579.000, aproximadamente, sendo que R$ 14.452.000 foram consignados para o orçamento fiscal e R$ 3.127.000 para o orçamento da Seguridade Social. A LOA também autorizou, em seu artigo 5º, a abertura de créditos suplementares em percentual de até 40% do orçamento previsto para o ano de 2008, assim como, no artigo 6º, estabeleceu o remanejamento de uma estrutura programática para outra. Destacamos que o artigo 6º da LOA contraria de forma direta parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal,
assim como o parágrafo 8º do artigo 176 da Constituição do Estado de Alagoas, que consagram o princípio da exclusividade do orçamento. Passamos em seguida à análise orçamentária, financeira e patrimonial, na qual constatamos que durante o exercício financeiro de 2008, o município de Maravilha executou receitas e despesas, respectivamente na ordem de R$ 13.801.000 e R$ 13.881.000, o que revela um descompasso no planejamento orçamentário, posto que, de acordo com a LOA, para este mesmo período, havia sido estimado, tanto para receitas quanto para despesas, o valor correspondente a R$ 17.579.000. O demonstrativo aponta ainda ter ocorrido resultado deficitário na execução orçamentária no valor de R$ 80.594, provocado exclusivamente pelo descompasso entre receitas de capital e despesas de capital, uma vez que a primeira totalizou R$ 245.000 e a segunda totalizou R$ 1.070.000. Quanto à alteração do orçamento, nossa análise verificou que houve abertura de créditos suplementares no montante de R$ 4.137.000, valor este que corresponde a cerca de 23,53% da receita corrente estimada, abaixo, portanto, do patamar de 40% que se encontrava autorizado na LOA. Quanto ao balanço financeiro, constatamos que a receita orçamentária foi de R$ 13.801.000, as despesas orçamentárias de R$ 13.881.000, que a receita extra-orçamentária foi de R$ 3.134.000 e as despesas extra-orçamentárias foram de R$ 3.157.000, que os saldos em caixa do exercício financeiro de 2007 foram de R$ 1.937.000 e o que ficou transferido para o exercício subsequente foi no valor de R$ 1.833.000. Ao analisarmos o demonstrativo de variação patrimonial, percebemos que houve um superávit patrimonial no valor de R$ 473.000. O demonstrativo da dívida fundada aponta que o endividamento do município diminuiu aproximadamente 10%. A dívida flutuante, ao final do ano de 2010, atingiu um montante de R$ 591.000, este representado por restos a pagar processados no montante de R$ 192.000 e não processados no montante de R$ 69.000, e também por consignações no valor de R$ 330.000. Destacamos o cancelamento de restos a pagar processados no montante de R$ 34.783.000, que, segundo o ex-gestor, se referiu a despesas que foram inscritas indevidamente em 2007, mas que correspondiam a processos em duplicidade, demonstrando, portanto, um equívoco naquela inscrição. Em seguida, senhor presidente, passamos à análise dos limites constitucionais. Primeiramente, verificamos que, no que se refere à educação, a municipalidade efetuou despesas no valor de R$ 2.455.000 na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que corresponde a 31,5%, cumprindo, portanto, o que dispõe a Constituição Federal. Ressaltamos ainda que neste valor consideramos como despesas com educação o montante de R$ 802.000, que foram escriturados na rubrica 12
361, denominada de manutenção das ações da Secretaria de Educação e Cultura, Turismo e Esporte Fundamental, por entendermos que são despesas realizadas com atividade e meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino, conforme disciplina o inciso 5 do artigo 70 da Lei 9.394. Quanto a este ponto, tem aquela discussão polêmica, né, do que é atividade meio e também do que é atividade meio relacionado não especificamente à educação, visto que a secretaria era não apenas de educação, mas era também educação, cultura, turismo e esporte, né? E na linha do que a gente vem decidindo, o ideal seria que nós pudéssemos identificar fracionadamente o que teve de atividade meio para cada um desses setores, excluí-los, né? Mas considerando o decurso do tempo, a duração razoável do processo, o que muitas vezes impede a identificação precisa desses valores, nós consideramos como prejudicado em favor do gestor essa despesa, né? Nós excluímos as políticas públicas de educação, excluímos as políticas públicas com atividade cultural, incluímos educação, mas excluímos cultura, turismo e esporte nas políticas públicas. O único que não dá para dissociar é relacionado à atividade meio. Com relação ao Fundeb, o município de Maravilha destinou o total de R$ 202.563.000 com pagamento de profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública, o que representa um percentual de 60,90%, cumprindo, portanto, o que dispõe a Lei Federal 11.494, assim como a Constituição Federal. Cumpriu também o que dispõe o artigo 21, combinado com o parágrafo 2º desta mesma lei, que determina a aplicação do mínimo de 90% naquele exercício financeiro. Quanto à saúde, verificou-se que o município aplicou o total de R$ 1.962.000, que representa um percentual de 25,18%, cumprindo, portanto, o que determina a ADCT. Nós destacamos que consideramos como despesa com saúde o valor de R$ 914.000, escriturados na rubrica 10.301, denominada de manutenção das ações da Secretaria de Saúde, o valor correspondente a R$ 965.000, escriturado nesta rubrica, e também na rubrica 10.301, denominada de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, por entendermos que são despesas realizadas com ações de apoio administrativo realizadas pelos órgãos de saúde. Passamos à análise do 10º da Câmara Municipal, na qual foi verificado que o Poder Executivo repassou do 10º no montante de R$ 603.000, respeitando, portanto, o que estabelece a Lei Orçamentária Anual, e abaixo do limite máximo, que era de R$ 615.000. Quanto a despesas com pessoal, foi verificado que o Poder Legislativo efetuou despesas no montante de R$ 377.000, Poder Executivo no montante de R$ 5.270.000, representando respectivamente os percentuais
de 2,85% e 39,72% da receita corrente líquida. E, por fim, a nossa análise das metas fiscais, constatamos que houve um resultado primário positivo no valor de R$ 162 mil, valor este que ficou abaixo do estabelecido na LDO, que era de R$ 471 mil. Destacamos que a gestão orçamentária foi responsável, pois apesar do resultado primário ter ficado abaixo do valor estabelecido na LDO, o mesmo foi positivo. Quanto ao resultado nominal, destacamos que houve uma significativa diminuição da dívida, saltando do valor positivo de R$ 1.456 mil para o valor negativo de R$ 543 mil ao final de 2008, atingindo e ultrapassando, portanto, a meta estabelecida na LDO, que foi de R$ 368 mil negativos. Portanto, senhor presidente, eu estou trazendo o voto no sentido de que este plenário possa emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor Antônio Jorge Rodrigues, gestor do município de Maravilha, quanto ao exercício financeiro de 2008, recomendando ao Legislativo Municipal, quando do seu julgamento, que este seja pela regularidade ou aprovação com ressalvas, amparado nos artigos 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal de 88, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, e ainda nos artigos 1º, incisos 1 e 4, artigo 34 e 94, combinados da Lei Estadual 5.604, assim como no artigo 6º, inciso 2, primeira parte do Regimento Interno do Tribunal. Estou votando também por solicitar à Câmara de Vereadores que recomende ao atual gestora, senhora Maria da Conceição Ribeiro de Albuquerque, que não cometa as irregularidades apontadas nos itens que eu mencionei nesse parecer prévio, solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Egrégia Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício de 2008 e por remeter cópia do voto, juntamente com o parecer prévio, ao gestor epigrafado, conforme disposto no artigo 25, inciso 2, da Lei 5.604/94. É como eu estou votando, senhor presidente. Ok. É em discussão o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, Conselheira Selma. eu gostaria apenas de confirmar com o relator, no início da narrativa, eu tinha ouvido que o gestor não tinha enviado PPA, desculpem, LDO, mas na sequência, Vossa Excelência disse que foi enviado a LOA e a LDO. E mais na frente, discriminou que o PPA era evidenciado através de uma lei tal. Eu queria só confirmar com o senhor que se realmente o PPA ele foi encaminhado. Ele foi encaminhado originalmente, o PPA, a LDO e a LOA não foram encaminhados originalmente, mas posteriormente. Então foi um equívoco meu. Obrigado. Excelência, outras duas situações com relação à educação e saúde. Em ambos, Vossa Excelência considerou uma rubrica que é matéria, evidentemente, em regra, discordância minha. Eu gostaria de saber se na educação, retirado os R$ 212 mil da rubrica 361 e na saúde, o 914 da rubrica 301,
ainda assim, cumpriria-se os limites constitucionais? Não cumpriria. É só, Excelência. Obrigado. Continua a discussão. Em votação. Conselheiro Anselmo. Você votar. O Sérgio foi o primeiro. Não, porque eu vou até o final, depois eu chego do Sérgio. Não, mas eu não posso votar. Não, mas por que na tua relatoria eu fui o primeiro? Aí Você continua sendo o primeiro, porque ele não é o último. Tudo bem. Excelência, eu divido do relator quanto ao mérito nas questões polêmicas ou de discordância deste relator quanto a nós considerarmos os limites aqui perguntados por mim na discussão de educação e saúde, tendo em vista tratar-se de recursos em manutenção de atividades da Secretaria. No caso da educação, como ela envolve várias outras atividades, ainda fica mais complicado confirmar a aplicação efetiva desses valores na atividade fim. Da mesma forma, na questão da saúde, e por esses dois motivos, eu, no mérito, votaria pela rejeição das contas que o tribunal, quando emitisse o parecer prévio, emitisse pela rejeição das contas do referido gestor, senhor presidente. Senhor Fernando. Senhor presidente, eu acompanho o relator, entendendo de que já é consolidado nesta Corte de Contas, em outros processos julgados, em pressões de contas, que deveria ser contemplado, deveria ser observado os dispêndios de atividade de meio, tanto da educação quanto da saúde. Portanto, eu acompanho o relator fazendo as suas observações, senhor presidente. Inclusive, se for consolidado esse entendimento da Corte, se permanecer esse entendimento, que isso seja fixado para que possamos, digamos, padronizar o entendimento da maioria consolidada desta Corte. Conselheiro Alberto. Acompanho o relator também, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, sem pauta. Então, pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor conselheiro, senhor presidente, senhores conselheiros, os representantes do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas, Excelência, tem um processo 5550 de 2006, trata das contas de governo do senhor prefeito do município de Belém, referente ao exercício financeiro de 2005. Eu aqui vou citar, Excelências, e na dúvida estou à disposição para os esclarecimentos, o que me levou, ao final, entender da forma que me posicionei a respeito do contido nos autos. Aqui, assim, eu quero primeiramente esclarecer que foram feitas diligências, o gestor teve a oportunidade de se defender, teve prorrogação de prazo e apresentou, a gestora apresentou, senhora prefeito do município de Belém, em 2005, apresentou as justificativas que entendeu convenientes. Assim, Excelências, em razão do não envio da LDO, por consequência do não envio do anexo de metas fiscais, que faz com que esses dois instrumentos praticamente inviabilizem toda a análise da gestão fiscal municipal. Autorização para suplementação do orçamento, doutor Rodrigo, em até 100%, ou seja, a possibilidade de ato administrativo modificar todo o orçamento aprovado por lei. Também a possibilidade de realização de remanejamento, transposição e transferência sem instrumento específico. O não envio dos extratos bancários. Aqui eu quero esclarecer que isso não seria verificação em contas de gestão, seria também, mas isso não permite que nós confirmemos
toda a parte financeira, toda a parte circulante do que vem demonstrado nos demonstrativos contábeis, pelo menos que aponte para esse norte. Por isso, resvala na questão de a contabilidade não está aqui retratando fielmente a realidade municipal. O não envio de documento obrigatório demonstrativo de dívida fundada, que aí tem outros desdobramentos, inclusive no balanço patrimonial e na